Olá, como vão todos os participantes? Obrigada por darem atenção ao meu trabalho. Eu sou a Gisiara, orientada pela doutora Caroline e co-orientada pelo doutor Admilton da UEL. O meu trabalho de mestrado aqui no TFPR, ele está voltado para controle de pragas e doenças da agricultura e o tema é desenvolvimento de nanopartículas com potencial biofungicida. Nanopartículas porque a ideia é diminuir matéria-prima e biofungicida porque a gente quer controlar de forma natural as pragas e doenças e não com o uso de agrotóxicos. Então, como problemática desse trabalho, por que ele é importante? Eu falo para vocês que no mundo há 7,8 bilhões hoje e há indicativos que logo logo, em 2100, a gente já vai estar beirando os 10 bilhões de pessoas no mundo. E no Brasil, cerca de 66% da área é de zonas preservadas, né, em teoria. E só 30% está relacionado a plantações da agricultura e cultivo de animais na pecuária. Mas isso não foi tão problemático assim, porque esse gráfico de 1977 a 2018, no azulzinho, indica assim a área plantada, que ao longo do ano não mudou. Mas no mesmo período de 30 anos, a gente conseguiu quintuplicar a produção de grãos. E o que isso tem de relação com a evolução, né, tecnológica? Tem tudo a ver. A evolução tecnológica trouxe a agricultura de precisão, a informatização para o campo, também a evolução de produtos agroquímicos, agrotóxicos, a evolução de equipamentos para análise de solo e produção de fertilizantes. Tudo isso promoveu que a gente evoluísse tanto numa mesma área plantada com cada vez mais e mais produção numa mesma área. Só que também a gente tem acarretou com isso a persistência de algumas doenças e pragas da agricultura, né? Que aqui eu trago soja e milho, que são duas culturas muito importantes no Brasil, que são commodities, e o fungo Stenocarpella, está presente, que causa podridão em espigas de milho, aqui como vocês podem ver, uma planta saudável, uma espiga saudável, uma não, causada por esse fungo. E esse mofo branco aqui, que é o que causa o bolor branco nas plantas de soja, causado pelo fungo Sclerotinia, foco do meu trabalho. Essas doenças presentes nas plantações pode causar muito dinheiro perdido para os produtores. E é por conta disso, né, como eu falei que a estratégia do meu trabalho é utilizar inimigos naturais, atualmente a maior parte dos agricultores ainda trabalha com uso de agrotóxicos, né, que são muito persistentes no solo, contaminam lençóis freáticos e, num último instante, também a saúde humana. E a ideia é substituir esses agrotóxicos pela estratégia do controle biológico, que é o uso de seres vivos e o que for produzido por eles, para controlar outros seres vivos que são nocivos a uma cultura, por exemplo. Por que utilizar esses seres vivos? Porque a produção é sustentável e renovável, você consegue cultivar uma bactéria, por exemplo, diversas vezes e não está gastando uma matéria-prima não renovável. Utiliza inimigos naturais, aquilo que já está presente no sistema, não é nada novo em que o sistema não saiba degradar e absorver. Não deixa resíduos nos alimentos e inofensivos ao meio ambiente e à saúde da população. Também no trabalho, nós optamos em trabalhar com a bactéria do gênero Bacillus, porque ela é gram-positiva e escalonável do ponto de vista industrial, produzem metabólitos de ação antagônica. O que é antagônico? Significa que tem efeito contra o outro ser vivo. E produz antibióticos e hormônios vegetais, que está relacionado à promoção de crescimento das plantas também, além de produzir diversas moléculas de interesse biotecnológico. E como estratégia também do meu trabalho é a utilização da nanotecnologia, porque a gente quer aumentar a eficiência dos sistemas, modular a liberação dos compostos, mas reduzir matéria-prima, que isso é muito interessante atualmente. E a gente está utilizando a quitosana porque é um composto extremamente abundante, é o segundo composto orgânico mais abundante, porque dá para produzir através do processo de gelificação ionotrópica, que é um processo extremamente estudado. Também utilizamos como reticulante um contraíon para quitosana, chamado tripolifosfato, e é um processo bastante escalonável. Então, o objetivo do trabalho é sintetizar nanopartículas utilizando a quitosana como polímero e incorporar metabólitos produzidos pela bactéria Bacillus velezensis, a cepa Labin 22, visando a utilização no controle biológico.
O processo que a gente utilizou é a gelificação inotrópica, onde você prepara uma solução de quitosana, que é um polímero, né, para você estirar as cadeias em um pH baixo. Por que pH baixo? Porque é onde a quitosana tem suas cadeias estiradas. Caso seja necessário, no nosso trabalho foi por causa das cargas opostas, a gente utilizou um estabilizante, que foi o polissorbato 80, TUIN 80. Ele serviu como estabilizante de carga, porque a quitosana tinha pH positivo, e o nosso sobrenadante de fermentação, onde havia os metabólitos, diversas moléculas complexas dentro do sobrenadante liberado no processo de fermentação da bactéria, esse sobrenadante tinha carga pH acima de 7, então em contato com a quitosana de pH abaixo de 6, precipitava, então a gente precisou usar um estabilizante de carga, que foi o TUIN. Depois da estabilização de cargas, a gente adiciona o contraíon, que no nosso caso era o próprio sobrenadante, que agia como reticulante. Para provar o efeito das nossas nanopartículas, se ela tinha potencial biofungicida, a gente precisava testar in vitro, onde a gente inoculava fungo da esclerotínia nas extremidades de uma placa com meio nutritivo para fungo e inoculava também em postos para difusão o nosso material nanoparticulado. A gente adiciona um volume nesses postos e se houvesse essa presença aqui dessas curvinhas que vocês estão observando, significa que onde o produto difundiu, o fungo não conseguiu crescer, ou seja, mostrando efeito inibitório. Se a placa toda tivesse tomada pelo fungo, significava que aquele produto não teria efeito, ou seja, a nanopartícula não teve efeito. Que foi o que aconteceu nos testes iniciais. É bastante importante eu ressaltar que a gente trabalhou com várias concentrações ao longo do trabalho, de 15 a 100% de sobrenadante, de 0,025 a 1% de quitosana. Num primeiro momento, a gente trabalhou de 5 a 15%, né? Então, aqui a gente trabalhou de 5 a 15% de sobrenadante, de 0,025 a 0,1% de quitosana. A gente conseguiu tamanhos de partículas bem pequenos, abaixo de 1000 nanômetros, potencial zeta relativamente estável, potencial polidispersidade baixa, porém a gente não conseguiu no fim o efeito contra o fungo. Se vocês observarem a amostra, a letra B aqui, que é onde tem 100% de sobrenadante, onde a gente consegue observar essa parte, zona clara, onde o fungo não cresceu, a zona escura seria onde o fungo cresceu, mas houve a inibição ao redor. E o A, que é o controle somente com o crescimento do fungo, a gente observa que as amostras C, D e F, todas elas o fungo tomou a placa, ou seja, a gente não conseguiu observar as zonas de inibição, por mais que tivesse um tamanho de partícula pequeno. Por conta disso, nós tivemos que trabalhar com concentrações de quitosana acima de 0,5%, então a gente trabalhou com meio, 0,8 e 1% de quitosana, e de 40 a 100% de sobrenadante. Por conta da estabilização, nesse momento a gente teve que trabalhar estabilizando as cargas com TUIN 80, porque a concentração de metabólitos na presença de quitosana precipitava e a gente não conseguia ter uma solução homogênea. Para isso, o TUIN 80 ele serviu bem. Então, nesse momento, a gente parou de observar as cargas através do potencial zeta e começou a observar as cargas visualmente através da utilização do polissorbato. E o polissorbato mantinha as cargas estáveis e a solução homogênea. Por conta do sobrenadante ser um complexo de materiais exudados pela bactéria na fermentação, a gente observa que não há uma única uniformidade de um tamanho único, mas sim uma distribuição de tamanho em altas concentrações de sobrenadante, significando que cada molécula presente no sobrenadante da fermentação reticulava com a quitosana em uma certa condição, mostrando esse perfil aqui que a gente observa, mas sempre abaixo de 20 micrômetros, e que a gente buscou ser abaixo de 20 micrômetros por conta de aplicações industriais, que a gente conhece que quando a gente trabalha com concentrações, tamanhos de partícula acima de 20 micrômetros, causa entupimento de bombas. E o mais interessante é que o efeito foi provado no teste de atividade antimicrobiana. Em nas melhores amostras, a gente conseguiu observar o efeito in vitro do sobrenadante nanoparticulado e principalmente as estruturas de resistências, onde indica que o esporo foi forçado a ser formado por conta de um ambiente inóspito. Em vista dos resultados, a gente consegue provar que a cepa Labim 22 mostra como material promissor. As concentrações de quitosana acima de 0,5% e acima de 40% de metabólitos
tem efeito, e principalmente a gente conseguiu um material que controla o fungo. Muito obrigada, agradeço a minha orientadora e co-orientador.